Ok. Tá valendo, pessoal. Leiam com bastante atenção. O tamanho tá bom para ler, né? Leiam com bastante atenção, analise esse problema até propor a solução. Quem chegar na resposta, só escreve lá, achei, pronto, acabei, alguma coisa assim. Não coloca o valor ainda, tá? Ó, já achou? 2 alunos já encontraram. Mas segura ainda aí. Lembra, a pergunta é quem que vai ficar com mais dinheiro, né? Ana, Beto, Carlos, Dora ou Emília? Chegou também? Só mais um tempinho. Eu vou querer saber depois a estratégia que vocês usaram, tá? Podemos? Beleza, então. Vamos pensar lá. Vou estar lá na página com vocês. Então, lembra o que está escrito para a gente estar preenchendo. Vocês querem tirar um print para me acompanhar? Porque eu vou ter que ir para a resposta, a parte da resposta, né? Eu também posso colocar... Alguém tirou ou quer que eu tire?
Vou deixar lá no grupo para vocês, mais fácil. Gostei daquela ideia. Que é... Ah, então beleza, não precisa. Aí eu acabei fazendo uma besteirinha aqui. Mas eu resolvo fácil. Pronto. Só me dá um tempinho que eu deletei o que eu tinha e copiei outra coisa em cima. Certo. Tá, Então, lembra do texto e vocês vão me ajudar a montar. Ah, da resposta de vocês, o que vocês encontraram? Pode falar agora. Quem foi a que ficou com mais dinheiro? Emília? Foi a resposta de todos? Tá, e qual estratégia vocês usaram? Uma tabela resolveu, né? Eu até trouxe um exemplo de um aqui, para a gente estar pensando. Opa! Ah, entendi. Você vê que a diferença dela, não, tem que tomar cuidado. O Gil ali colocou pra gente que o Beto ficou com 12, né? A Emília ficou com 14. A diferença foi só R$ 2. Mas é uma ideia também. Você percebeu como estava mais, né? Deu para perceber durante a leitura. Mas vamos ver essa situação. Fez igual ele também, né? Colocou em uma tabela. Aí, então podem estar discutindo. Eu vou apresentar a forma da tabela. Vamos tentar preencher ela aqui. Nessa tabela, vai lendo e a gente vai colocando. O tamanho tá. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Não precisou não, né? O que aconteceu com a Ana? Vai lendo o texto lá para a gente estar colocando. A Ana fez o quê? Deixa eu ir lá também pegar esse texto. R$ 1 para o Beto? Então eu vou lá no Beto e vou colocar R$ 1. Olha essa estratégia da tabelinha. Deixa eu só diminuir isso aqui que o tamanho está grande. Um pouco. Deixa eu mexer. Tá aparecendo para vocês lá, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não olhei. Eu não olhei. Certo, então. Deixa eu só. Tem demais. Ok. Aí. Ok. Tirar isso aqui. Pronto. E aqui a gente coloca um negrito para ficar bem em destaque. Certo. Então, quer dizer, a Ana devia R$ 1 para o Beto. Então, a Ana já está ali. Depois a Ana devia mais alguma coisa para alguém? Vamos pegar por pessoa. Então, vou levar lá para a Dori e vou colocar que ela devia R$ 3. Certo. Ela devia mais para mais alguém? Não, né? Então, dá para achar. Ah, beleza, então. Já vou colocar o total que ela devia, pode ser? No total dela, então, vai ser R$ 4, certo? O que mais que aconteceu aqui? O Beto estava devendo para quem? Para a Emília. Quantos reais? Então, aqui R$ 3. Você vê que já ganhou bastante. O Beto devia para mais alguém? Não, então, o total que ele devia era R$ 3. Ok. O Carlos. O Carlos devia para quem? R$ 1 para a Ana, perfeito. O que mais? 2 para a Beta, então já vou colocar lá. O que mais? 2 para a Emília. Ok. Total que ela estava devendo, que ele estava devendo, aliás, 5. Então, vou colocar aqui já. Agora, a Dora estava devendo para alguém? Para quem? Então, já vamos colocar aqui. 2 para Beto. Ok. 1 para o Carlos. Para mais alguém? Não. Quando for problemas mais complexos, vocês perceberam que a tabela ajuda bastante, o quadro, no caso, né?
Ajuda bastante. Dá um total de R$ 3 devidos, né? A Emília devia para alguém? Isso. Ela devia pouquinho, né? Era mais consciente. Então, R$ 1 e somente? Então, já o total da dívida dela era somente R$ 1. Beleza. Agora, para receber. Espera aí, então. A Ana, ela devia para o Beto, devia para a Dora e devia um total de 4, certo? Mas a Ana, ela recebeu do Carlos, não foi? Então, ela recebeu quanto? Tá, então eu vou completar aqui embaixo. Vocês perceberam que na última linha, total a receber? E na última coluna, o total que está devendo, né? Então, beleza. Vocês conseguem falar para mim quanto que o Beto tem a receber? 5. 5. Tá. Vocês conseguem falar para mim quanto que o Carlos tem a receber? 1. Vocês conseguem falar quanto que a Dora tem a receber? 4, perdão. Eu digitei errado. 4. E quanto que a Emília tem? 5. Perfeito. E tá. O total devido, vai importar eu preencher essa parte aqui? Não, né? Porque aqui seria total devido e total a receber, isso aqui então não tem que ser inutilizado, não serve. Esse tipo de situação, de estratégia para resolver probleminhas mais complexos é bem interessante. Alguém já jogou aqueles joguinhos de lógica da revista Coquetel? Hoje tem no site também para você tentar descobrir. Então, esses quadros que faz essa comparação são importantes para você resolver probleminhas mais complexos. Quando tem quem é o ladrão, que é o nome dele, que roubou o carro, a marca do carro, de qual pessoa e o local que essa pessoa estava. Então são coisas demais que as frases vão te fazendo, né, organizar essas ideias para depois você ter a solução. Então aqui já é um modo diferente. Eu sei que a Ana, ela deve 4, mas ela vai receber 1. E o que era o problema principal lá? O que ele estava falando? Que eles iriam receber quantos reais? R$ 10. Então, presta atenção aqui a situação que vai ficar a Ana. A Ana, ela recebe 10, mas ela vai ganhar mais um do Carlos, não é? Então, ela vai ter quanto? 11. Ela vai ter 11. O que mais vai acontecer com ela? Só que ela deve, então ela vai diminuir quanto? 4. E ela vai estar com um total de quanto? 7, né? Então, bem tranquila a situação da Ana. Ana, 7. O que aconteceu com o Beto, a vida dele? Aí você já pode definir a situação dele aqui. Ele recebeu quanto? 10, não foi? Certo. Isso. A resposta final. Ele recebeu 10, mas o Beto também recebeu mais 5, concordam comigo? Que é um da Ana, 2 do Carlos, 2 da Dora. Então, mais 5. Só que ele devia quanto? 3. O que dá um total de quanto? Como fica a situação dele? R$ 12. E logo, logo a gente já vai fazer essa comparação aqui. Vou deixar aqui mesmo. Só aumentar, aumentar. Pronto. Tira isso aqui. 12. Certo? Agora, o que aconteceu com o Carlos? O Carlos, ele ganhou 10, mas ele tinha para receber quanto? Mais um, certo? Mas ele devia quanto? 5. O que dá um total de 10 mais 1, 11, tira 5. 6. Então, a situação do Carlos, ele ficou parado no 6. Aí depois a gente tem a Dora. A Dora ganhou 10, mas ela tinha para receber quanto? 4, mas ela devia que tanto? 3, né? Devia para o Beto e para o Carlos. Tá, e como ficou a situação dela? 11. No final ainda ficou com dinheiro, com 11, né? Até agora, quem recebeu mais? Quem ficou com mais dinheiro? O Beto. Mas vamos ver a situação da Emília. A Emília pegou 10, mas ela tinha para ganhar quanto? 5, perfeito, tá aqui, né? Só que ela devia quanto? 1, devia pouquinho. Então, 10 mais 5, 15 menos 1, 14. Tá, mas aí acabou, né?
A pergunta era, quem tem mais a receber? Então, mais a receber não. Quem ficou com mais dinheiro? Então, qual que seria a resposta correta? Emília. Então, vem aqui em cima e escreve Emília. Emília é a solução. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Eu não tô lá no chat, né? Essa ficou clara? Você tem esse recurso que eu estou apresentando no quadro, mas também você pode criar o seu. Para cada um, você pode montar essa equação, tá? Então, o modo como você enxerga primeiro o problema inicialmente, para depois apontar a solução dele. Tudo bem? Certo. Então, vou parar a apresentação e vou para mais um problema. Assim que daqui a 25 minutos, né, no máximo meia hora, a gente para um pouquinho, dá um intervalinho para o café, tá? Então, vamos abrir mais uma janelinha aqui e vamos entender o próximo problema. Deixa eu ver se já foi lá para vocês. Ah, chegou? Beleza, então. Então, agora a gente vai para o próximo. O próximo probleminha nosso... Opa, é lá no 6. 6. É o problema 4. Ó, tamanho tá bom. 4 times disputaram um torneio de futebol em que cada um jogou uma vez contra cada um dos outros. Então, quer dizer, até agora, o que é a informação? São 4 times, dá para verificar os 4 times, né? Eles disputaram um torneio em que cada um jogou uma vez contra cada um dos outros. Então, esse primeiro time jogou uma vez com os que estão aqui abaixo dele. Tudo bem até aqui? Se uma partida terminasse empatada, cada time ganhava 1 ponto. Caso contrário, o vencedor ganhava 3 pontos e o perdedor 0. Então, se eu ganho, 3 pontos a mais. Se eu perco, 0. Não ganha e não perde. E se der empate? 1 ponto para cada. Então, não ganha nada. Então, assim, empatou, 1 ponto para cada. Ganhou, mais 3. Perdeu, 0. Não aumenta nem diminui, que é neutro. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Entenderam a jogada aqui? Mais uma vez, cada time jogou com outro. Empatou, mais 1. Venceu, mais 3. Perdeu, 0. Eu vou deixar na tabela para vocês pensarem, tá? Quantos foram os empates é a pergunta. Se eu deixar aqui, todo mundo consegue pensar agora? Lembrando, cada time disputou um torneio de futebol em que cada um jogou uma vez contra o outro. Os outros times. Então, se a partida terminasse em empate, era mais 1 para cada. Ganhasse o time que ganhou, mais 3. O que perdeu não ganha, mas também não perde. Quantos foram os empates? Pensem aí agora. Tempinho para vocês, tá? Ao todo. Quantos empates tiveram? Já. É preciso voltar na pergunta de novo ou não? Vocês conseguiram entender, né? Deixar só nos times aqui. Lembra? Vou deixar desse jeito. Quantos foram os empates de forma total? Tá certinho lá. Daí essa eu vou querer saber a estratégia, tá?
A criatividade no nome deles é interessante, né? Tá. Lá no chat, por favor. Quem já conseguiu a resposta, só fala achei. Ah. Ok. Três até agora já achou. Achou. Vou só trocar a página, tá? Pra gente já discutir ela. Certo? Só mais 2 minutinhos, tá? Podemos já? Então tá, ninguém pediu um tempinho. Então eu vou finalizar essa aí. Me conta a estratégia e qual resposta vocês encontraram. Quem foi? Fica fácil, né? Um gráfico. Aí com a tabela você resolve. Tabela. Uhum. Tá, e quem que vocês acharam? Quantos empates deram, aliás? Cinco? Cinco. Cinco também, no total. Lembrando que se empatasse, cada um ganhava um ponto, né? Ok.
Divide por 2. Perfeito. Tá, então agora vamos pensar numa estratégia juntos aqui. Tá, aqui é o probleminha. Deixa eu ver se eu deixo ele para cá. E vou trazer em forma de tabela de quadro também, para ajudar a gente nessa solução, tá? Certo. Tá mostrando lá? Tá, né? Aí, trouxe essa tabela, esse quadrinho para cá também, forma que fica mais fácil para a gente pensar. Como que ele está distribuído aqui? O Corinthians, eles não vão jogar com ele mesmo, né? Então, eu deixei essa célula aqui inutilizada, ok? Flameiras com Flameiras não joga. Nauritiba com Nauritiba não joga. Greminense não joga contra ele, tudo bem? E aí vamos pensar nas estratégias. O Corinthians acumulou quantos pontos? 5 pontos. Tá, para ser 5 pontos, daria certo ele empatar todas as 3 vezes? Não. Por quê? Exato, e tem que dar um total de quanto? De 5 pontos. Certo. Então, quer dizer, o que pode ter acontecido com ele? Ele teria que empatar, se ele empatasse só 2 vezes, daria? Mas a terceira. Ah, perfeito. Então, mas a condição é que ele ganhasse pelo menos uma e empatasse as outras 2. Tá, então vou anotar isso aqui, peraí. Vamos imaginar que nesse caso aqui ocorreu um empate. Então, se é um empate, ele ganhou o quê? Mais um ponto. Todo mundo concorda, né? Então, ele tem que empatar mais uma vez aqui. Então, aqui ele ganhou um ponto também. Só tirar essa borda aqui. Aqui. Certo. Mas aí, independente de qual, mas ele tem que pelo menos ter uma vitória. E na vitória ele ganhava quanto? 3 pontos. Agora, soma a pontuação do Corinthians. 1 mais 1, 2. Com mais 3, 5 pontos. Tá certo, né? Agora, o Flameiras tem que acumular 3 pontos. Mas o Flameiras jogou com o Corinthians, ele jogou com o Nauritiba e com o Greminense. Para isso acontecer, para ele ganhar 3 pontos, o que tem que ter acontecido em cada jogo? Terminar empate. Porque se empatar no primeiro jogo, ele ganha 1, não é isso? No segundo, ele ganha mais 1. E no terceiro, ele ganha mais 1, dando um total de 3 pontos que ele fez, correto? Poderia também a outra estratégia. O que eu faço agora, então? Porque falou só de pontuação, não falou, né? E aí, ó, tá para discussão. Tem que prestar atenção aqui, ó. Quando o Flameiras jogou com o Nauritiba, se ele ganhar, é mais 3. Significa que o Nauritiba perdeu. Então não ganhou nem perdeu. Tem que levar em consideração quando você for colocar ele, tá? Entendeu o que eu falei aqui agora? Sim, exato. Porque vai passar, né? Mas espera aí. Isso. Mas agora eu me perdi um pouco com a fala de vocês. Tá correto assim ou a gente vai ter que trocar? Tá correto? Tá correto. Porque se eu mexer aqui, vocês entenderam. Se eu colocar aqui que no jogo de Flameiras com Nauritiba
Ele ganhou, então aqui vai para 3 pontos. Automaticamente o outro perdeu, é 0. Exato, então tem que pensar nessa parte também. Mas então desse jeito está correto. Tá, então vamos. Uhum. Mas vamos lá. Tá, só para ficar claro então, olha só. No jogo entre Flameiras e Nauritiba, o que aconteceu? Deu empate, não deu? Se deu empate, quer dizer que o Nauritiba ganhou um, mas o Flameiras também ganhou o quê? Um. Você percebeu que eles estão, né, um depende da resposta do outro? Então é nesse detalhe que você tem que se atentar para não ficar com dúvida, será? Pode acontecer isso, mas também pode aquilo. Mas de repente, se você fizer uma outra alteração, tem que alterar no outro jogo também, tá? Exato. De quem jogou com eles. Isso, isso. É essa observação que vocês têm que ter também. Porque se eu altero o resultado de um jogo, automaticamente o time que jogou contra esse time também vai ter o resultado alterado. E eu não posso fugir da pontuação aqui do início, né? Querendo ou não, quem teve mais pontos? O Corinthians. Tá, vamos continuar aqui então. Quando o Nauritiba jogou com Corinthians, o que aconteceu? Olha só, no Corinthians e na Auritiba não deu empate? Automaticamente, na Auritiba com Corinthians tem que ser o quê? Um também, porque foi empatado, não foi? Ok? Certo. Agora me fala na Auritiba com Greminense. A gente não fez ainda, né? Tem outra condição, outro resultado? Sim. A, un... A única condição é empate aqui, não é? Percebeu que eles estão ligados, esses resultados? Você não pode jogar aleatório. O primeiro, você pode aferir alguma coisa, mas depende o restante desse primeiro. Agora vamos ver o Greminense. O Greminense jogou com o Corinthians, tá. Mas o Corinthians com o Greminense, o que aconteceu com o resultado? O Corinthians ganhou. Automaticamente, esse cara aqui vai ganhar ou perder? Isso, 0 ponto, porque ele perde. Tá claro aqui? Agora vamos pensar no Greminense com Flameiras. Vamos ver o que deu o resultado anterior. Flameiras com Greminense deu o quê? Automaticamente, se é empate, ele só ganha 1 ponto. Ele também empatou. Agora a última, Greminense com Nauritiba. Nauritiba com Greminense deu o quê? Empate. Automaticamente aqui tem que ser 1 também, não é? Soma a pontuação do Greminense. 1 mais 1. 2. Se vocês olharem aqui, tem o 2, né? Soma do Nauritiba. 1 mais 1 mais 1. 3. Nauritiba, total de 3. Flameiras. 1 mais 1 mais 1. 3. Flameiras tinha que ser 3. E Corinthians. 1 mais 1 mais 3. 5. Ele tinha que ter 5, não tinha? Então a pergunta é: quantos empates tiveram? Então vamos imaginar. 5. Alguém me falou uma resposta que tem que ser observada. Cuidado para não somar tudo e achar que é o total de empates. Um empate acontece entre dois times, né? Então aqui, ó, se empatou, empatou com mais alguém, só deve contar uma. Então se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na verdade são quantos empates? 5, tem que dividir por 2. Então a resposta esperada aqui seria 5 empates. E vocês encontraram, pelos que, né, me passaram a resposta ali, estava correto. Aí vai muito da estratégia. Eu gosto muito dessa situação de quadro para me ajudar a pensar, porque dependendo do grau de dificuldade do problema, é por aqui que vai sair. Não dá para sair só imaginando ou, né, fazendo um esqueminha muito simples. Mas ainda dá para pensar desse jeito. Ficou clara essa questão? Deixa eu voltar lá. Ficou, né? Deu tranquilo? Alguém quer acrescentar alguma coisa na discussão ou não?
Não? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar. Tinha que ter, né? Estava imaginando. Vou voltar lá no nosso roteiro e olha o probleminha 5. Vou aumentar o máximo que eu puder para não cortar ele. Esse é o probleminha de vocês agora. Durante a aula, 2 celulares tocaram ao mesmo tempo. A professora logo perguntou aos alunos de quem são os celulares que tocaram. O Guto disse: o meu não tocou. O Carlos disse: o meu tocou. E Bernardo disse: o de Guto não tocou. Sabe-se que um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Pensa um pouquinho nela, tá? Vamos fazer ela e a gente vai dar um intervalinho, tudo bem? Então vai lá. Se alguém precisar, pode falar. Tá, mas segura ela aí, calma. Deixa eu ver. Ótimo. Achei. 3 já acharam, então, que tá ali. 4, que mais uma falou comigo. Ainda pensa um pouquinho mais. Qualquer coisa, volta lá no texto, revisa. Lembrando que apenas um dos meninos disse a verdade. Então, os outros 2, que eram 3, mentiram, né? Se a cara de brava dessa professora também é o máximo. Você tem que levar em consideração que o Bernardo pode ter dito a verdade, mas se ele disse a verdade, o Carlos e o Guto mentiu. Ou quem disse a verdade foi o Guto. Mas se o Guto disse a verdade, os outros 2 mentiram. Ou quem disse a verdade foi o Carlos. Aí o Bernardo e o Guto mentiu. Então você vai ter que tomar uma decisão baseada nessa ideia inicial. Tá, não tá? Mas o de cabelinho laranja também tem a cara daquele aluno custoso da sala de aula, não tem? Aquele que vai fofocar para a professora para entregar o colega. Mas nada supera a cara de irritada dessa professora, né? Se bem que quando o celular toca na sala e o professor te vê com o celular, ele não faz uma cara boa, não, né? Se irrita bastante. Tá. E aí, mais alguém precisa? Ah, parece a professora de química. Não, me lembrou professores também que trabalham comigo. Com você? Mas você não é o aluno do fundão, não, né, Rafael? Você é o aluno do fundão? Ixi. Não, mas se tá aqui é porque é bom. Ah, senta na frente. Tá. Podemos já fazer? Como é que tá? Alguns estão sumidos aqui. Falem no chat. Se precisar de um tempo, fala de reflexão. Então, lembra as situações que a gente tem.
um deles, eram 3 pessoas, apenas um falou a verdade. Então, o que falou a verdade, coloca os outros 2 como mentiroso. Aí você volta lá nas frases, lê e vê se dá certo. E aí, se der contradição, é porque tá errado esse pensamento que você estava tendo. Achou também, Emanuel? O Enio senta no fundo para sempre, né? Pior que eu também sentava no fundo, fica tranquilo. Eu, eu era um dos fundões, viu? O famoso fundão. É mais confortável, não é? E eu não gostava de sentar no cantinho, não. Eu ficava no meio da sala ou no cantinho que dava para a porta. Aí eu tinha a visão geral da sala. Sim. Mas gosta de sentar lá ou não? É, essa fase de escola. Ah, é boa estratégia essa. Gente, podemos então pensar ela que a gente dá um intervalo, tá? Então, vou lá puxar só o que eu preciso. Lembra da questão. Deixa eu tirar um print. Não, aqui dá para me colar. Recortar. Eu vou jogar ele lá para o outro para a gente estar pensando. O segredo aqui é descobrir qual a situação que está verdadeira. Então, deixa eu ir lá, fechar aqui. Sim, exato. É a contradição que vai te ajudar, né? É a contradição que vai te ajudar. Mas vamos ver se vocês acertaram, né? Espero. Tem gente que achou tão rápido aí a resposta. Exato. E é nessa contradição que você consegue tomar a decisão da resposta, né? Apareceu lá para vocês? Não, ainda não, peraí. Vamos lá terminar essa. Pam, pam. Aparecendo, me avisa. Deu, né? Beleza. Lembrando que a gente vai analisar e tomar uma decisão. Qual resposta vocês encontraram? D de bola? Bernardo foi mentiroso? Tá. Analisando em forma de quadro também, o que a gente tem aqui nesse quadro? Lembra da análise que eu falei com vocês do... Deixa eu aumentar aqui o máximo que fica melhor para a gente ver. Certo. O Bernardo pode ter dito a verdade, correto? Abriu aí, né? Se o Bernardo disse a verdade, quer dizer que o Carlos mentiu e o Guto mente. Agora, aí quando você vai ver lá, analisar direitinho, dá a contradição nessa parte, né? Ou não? Não, porque a resposta correta dá? Exato. Então, essa primeira aqui, ela não está correta, né? Então, a gente já tira essa primeira ideia, certo? Deixa eu mudar aqui a cor. Certo. Aqui já não é. Agora analisa a outra. O Bernardo pode ter mentido, mas aí, se o Guto falou a verdade, o Carlos também mentiu. Pode ser essa a resposta?
vai entrar em contradição. E é nessa contradição que você vai ter certeza da solução. A última situação. O Carlos falou a verdade. Quer dizer que o celular de Carlos tocou. Então, automaticamente, o Bernardo e o Guto mentiu. Essa aqui não gerou contradição nenhuma, gerou? Se precisar ler a frase novamente, a gente lê. Se não gerou contradição, quer dizer que o Carlos disse a verdade, o Bernardo mentiu, o Guto mentiu. E analisando as situações que eu tenho ali, o celular de Carlos tocou, mas o de Guto não tocou. Ó, se o de Carlos tocou, o de Guto também tocou. Não pode ser a letra A, que falou que de Guto não tocou. O celular do o Bernardo mentiu. Realmente, até agora a gente está com o Bernardo mentiu. Mas se ele mentiu, o Carlos disse a verdade e o Guto mentiu. Então essa aqui é a que atendeu a proposição do problema, não foi? Vocês querem que... É necessário que eu leia a frase e vou completando com vocês aqui? Ou está tranquila essa discussão? Tá, não tá? Porque é mais uma questão de você... Lembra, esse tipo de problema você vai na contradição. Se deu contradição é porque não é a resposta. Aí você já exclui a possibilidade. Mas se são só 3 pessoas, apenas uma delas disse a verdade, só tem as 3 situações aqui, né? Então, valeu até agora, tá tranquilo? A gente vai encerrar. Ó, o que vocês querem? 15 minutinhos, a gente volta às 10? Pode ser? Então pode ir. Eu vou deixar um outro link lá no grupo, tá? Pode descansar um pouquinho. Aguardo vocês.